Bom dia a todos. Bom dia. Eu sou a Patrícia Bruns. Para aqueles que não me conhecem, eu sou professora de Fisiologia da Atividade Motora aqui da Escola de Educação Física para graduação e sou presidente da Comissão de Pesquisa. E a Comissão de Pesquisa organiza essas conferências da escola em diferentes temas relacionados à atividade física, saúde, esporte, área sociocultural, e a gente traz para vocês o que a gente tem feito de pesquisa. Neste ano, nós temos uma série que está relacionada às comemorações dos 40 anos da nossa pós-graduação. Então, nesse segundo semestre, vocês vão ter palestras temáticas sobre a pós-graduação, e nós estamos também convidando egressos da nossa pós-graduação, que hoje já estão bem estabelecidos, têm seus próprios grupos, já são professores e vêm contar um pouquinho da história deles depois que eles saíram daqui da pós-graduação da escola, ok? Antes de eu apresentar o Júlio, para aqueles que não conhecem, eu queria só dar alguns avisos para vocês. Para os alunos de pós-graduação que estão fazendo a disciplina, tem que assinar essa folhinha aqui. Os demais, por favor, se identifiquem, coloquem de onde, que instituição vocês são, o e-mail, porque o certificado vai por e-mail a vocês, tá? E é bom também para que a gente faça um levantamento das diferentes instituições que têm nos visitado aqui, tá? Essa palestra vai ficar depois online no YouTube, no canal do YouTube das conferências da Escola de Educação Física e Esporte, que está lá no link da pesquisa. É só entrar em pesquisa, comissão de pesquisa, vocês vão ter um link para os eventos da comissão de pesquisa, e lá vocês têm o canal do YouTube, que também vocês podem assistir as outras palestras, ok? Então, sem mais delongas, eu já vou começar a passar a lista aqui de presença para vocês. Obrigada. Eu vou apresentar o Júlio. É um enorme prazer, grande, como presidente da comissão de pesquisa, mas também pessoal, apresentar o Júlio para vocês. Né? O Júlio se formou, eu não vou saber os anos, o Júlio se formou em 2003, bacharel em esporte aqui pela Escola de Educação Física da USP. Ele fez iniciação científica no meu laboratório, fez mestrado, fez doutorado. Daí no doutorado ele saiu um pouco para a Universidade de Stanford, onde ele fez um doutorado sanduíche. Depois ele iniciou um pós-doc também com a gente, mas fez uma boa parte do pós-doc fora, na Universidade de Stanford, onde ele tem uma colaboração bem profícua com o laboratório da professora Dara Mosley Rosen. E depois que ele estava finalizando o pós-doc, ele prestou concurso no Instituto de Ciências Biomédicas da USP e ele foi aprovado como docente no Departamento de Anatomia. Então, o Júlio é brilhante, eu acho que ele é um exemplo de egresso da nossa pós-graduação. Então, eu estou duplamente feliz de apresentá-los a vocês, né? Ele é prata da nossa casa. E, Júlio, eu vou passar a palavra para você. Obrigada, gente. Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer a Patrícia, a Comissão de Pesquisa da IFE, pelo convite. É um prazer, eu sempre gosto de voltar à IFE. Como a Patrícia falou, eu me formei em 2003, fiz bacharel em esporte aqui na IFE e segui toda a pós-graduação na escola. E durante o estágio final da minha pós-graduação, eu tive essa experiência fora e foi esse momento em que eu decidi seguir para uma outra área, né?
mas não esquecendo do exercício físico, de tudo que eu aprendi aqui. Eu queria falar um pouquinho antes de eu começar a pós-graduação, que é importante, porque eu sei que tem graduandos e pós-graduandos. Quando eu entrei na IFE, eu adoro esporte. A minha ideia era ser treinador de natação, porque eu fazia natação, eu achava que isso era a minha meta. E eu cursei o primeiro ano, o segundo ano, e minha meta era ser treinador de natação. Até que no terceiro ano, eu falei, eu preciso fazer uma iniciação científica, porque eu vou me formar, e aí? Quem já se formou aqui sabe que no último ano, no último semestre, bate aquela crise, tipo, e agora? O que eu vou fazer, cara? E aí no terceiro ano eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que me especializar, aprender algo além do que eu me propus, para tentar expandir meu horizonte. E eu comecei a visitar vários laboratórios para iniciar, tentar conhecer, saber o que eles fazem e tentar uma iniciação científica. E eu visitei 2, 3 laboratórios e um dia eu fui bater no laboratório da professora Cláudia Forjaz e encontrei uma professora diferente, uma pessoa que eu não conhecia, que era a Patrícia. Ela falou, Júlio, bom, quem é você? Eu sou o Júlio, o que você está fazendo aqui? Eu vim falar com a Cláudia, ela dividia a sala com a Cláudia. O que eu faço? Eu faço pesquisa, acabei de voltar dos Estados Unidos, trabalho com animais, experimentação, trabalho com fisiologia humana. Quer conhecer meu laboratório? Por que não? Né? Ela foi extremamente receptiva. E lá fiquei por 10 anos, de 8 a 10 anos. Né? Ou seja, a Patrícia me acolheu em uma área super interessante, que é a fisiologia do exercício, a fisiologia humana, uma fisiologia integrada. E esse foi um ponto importante, que quando eu entrei no laboratório da Patrícia, eu aprendi, eu confrontei 2 mundos, o mundo da educação física e esporte, que é o que nós vivenciamos aqui no dia a dia, né? Então rendimento físico, educação física escolar, e o mundo de uma ciência mais básica, que são todos aqueles processos que acontecem no ambiente micro, né? Dentro da célula, dentro do órgão, que reflete o rendimento do atleta lá na frente, certo? Então eu tive essa experiência e eu fiquei apaixonado. Aí eu desisti, não queria mais saber de natação, de ser técnico, continuava nadando. E aí eu investi mais nesse preparo. E aí eu tive a chance de vivenciar diferentes áreas de conhecimento, não diretamente associadas à educação física. Então um pouco de biologia, um pouco de química, um pouco de bioquímica. E esse é o ponto importante para nós, profissionais da área de educação física e esporte. A gente precisa entender da nossa área, mas para a gente evoluir como profissional e como área, a gente tem que pedir ajuda das outras áreas. Porque é só assim que a gente agrega e cresce como uma área forte. Né? E todos aqui sabem o valor da educação física e do exercício. Por isso que hoje eu ainda continuo estudando exercício físico no laboratório. E eu tento entender, como eu aprendi com a Patrícia durante o treinamento, por que o exercício é tão bom assim? Né? Por que ele melhora? O exercício, se você pudesse colocar tudo em uma pílula, seria a pílula dos deuses. Né? Mas esse é o grande desafio, é impossível. Então não existe remédio compatível ao exercício. Por quê? Porque o remédio ele age pontualmente em um processo. O exercício ele age em todo o organismo, em todas as células, todos os órgãos. Você dá um estímulo, ela responde. E se esse estímulo é feito da forma correta, ela responde ainda mais. Por isso que tem a teoria do treinamento físico, todos esses aspectos que você estimula, o organismo responde. E se vocês pensarem um pouco mais, o exercício pode ser entendido como um estresse, um estímulo. Da mesma forma que a doença é compreendida como um estresse. Se vocês refletirem um pouco, vocês vão ver que os estímulos, se você pensar dentro do organismo, são idênticos. Da mesma forma que o exercício estressa o nosso organismo, a doença estressa também. A única diferença é a intensidade de estresse. Uma comparação básica que eu aprendi com a Patrícia, eu ainda falo para os alunos. A diferença do treinamento de força e da hipertensão, os dois geram estresse na musculatura ou no coração, só que um é estresse intermitente. Você treina e para. A hipertensão gera estresse vascular contínuo. Então é o mesmo tipo de estímulo, só que um é intermitente e outro é contínuo. E por que o nosso corpo se adapta? Né? No treinamento de força, o nosso coração fica mais forte, né? E no hipertenso o coração fica mais enrijecido, mais fraco. E é isso que a gente tenta fazer no laboratório hoje, entender quais são os aspectos celulares envolvidos nesse processo, para lá na frente, ou fortalecer a importância do exercício, ou tentar desenvolver uma terapia que ajude
o exercício, ou que ajude o exercício a promover esses benefícios. Porque exercício é muito bom, mas quantas pessoas de fato praticam exercício? Então a adesão é um ponto importante, né? E nós estamos aqui para isso, para convencer e mostrar para as pessoas que é importante. Então o que eu trouxe aqui para vocês, tem uma série de slides, mas eu vou tentar passar de uma forma mais simples possível para deixar a mensagem, que é, vale a pena estudar exercício, é importante e a gente tem que ter um grupo multidisciplinar para entender porque ele melhora no atleta, porque ele melhora no doente, porque ele melhora no sedentário, porque é importante na reabilitação da pessoa que está 2 meses na cama, porque é importante na prevenção contra doenças. Então a pessoa que se exercita durante a vida, e se ela tem, por exemplo, um acidente vascular cerebral, um infarto do miocárdio, o coração dela, o cérebro vão estar protegidos. Eles vão estar. Tudo bem que a gente tenta fazer no laboratório é entender pontualmente como esse processo acontece. E para isso, a gente trabalha com material de humano, material de animal de experimentação, a gente trabalha com células em laboratório, a gente trabalha com clonagem, com proteínas purificadas, a gente trabalha com bioinformática, que é modelagem molecular. Então são várias áreas que quando você olha, a princípio você fala, nossa, não tem nada a ver com a educação física. Mas lá na frente você vai entender que tem. E é isso que vai, de fato, te dar uma resposta um pouco mais sólida, né? E mostrar por que melhora ou por que não melhora. Tudo bem? E hoje eu trouxe uma linha, um tema que a gente está investindo bastante no laboratório hoje, que é a mitocôndria. Quem aqui não conhece a mitocôndria? Nunca ouviu falar da mão? A mitocôndria é uma organela, então ela está dentro da célula, né? Então todas as células do nosso organismo têm essa mitocôndria. É uma organela que tem centenas, milhares de mitocôndrias dentro de cada célula. E o papel principal dela é a produção de energia. Então o ATP, que é produzido, a maior parte desse ATP é produzido na mitocôndria. Então, só relembrando, a gente come o arroz com feijão. O arroz com feijão é rico em carbono, em ligações extremamente energéticas, favoráveis. A gente come, degrada isso, vai fragmentando, se transforma em glicose, diferentes tipos de sacarídeos, entra na nossa célula e ela pega essa energia que veio do arroz, do feijão, que são ligações de carbono, e ela vai quebrando essas ligações dentro da célula. Cada vez que ela quebra essa ligação, ela produz energia. E ela é extremamente eficiente em quebrar uma ligação de carbono, que é da comida que a gente ingere, e aproveitar essa energia. Então ela transfere essa energia e sintetiza o ATP, de uma forma simples. E esse ATP é o que vai ser utilizado pelo nosso organismo para manter a homeostase. Porque da mesma forma que ela produz, as nossas células, os nossos tecidos, dependem desse ATP para manter seu trabalho ótimo. Como eu disse, a mitocôndria está presente em todas as células do nosso organismo. Esse é um ponto importante que nós decidimos estudar. Se ela está presente em grande quantidade, qualquer alteração funcional dessa organela, você acaba com o sistema. Isso é claro, existem várias doenças genéticas hereditárias que prejudicam o funcionamento dessa maquinaria. São as doenças mais drásticas que existem hoje no mundo. Então, se você não produz energia da forma correta, porque a mitocôndria não funciona, isso afeta a viabilidade do organismo. E existem doenças, as doenças que nós estamos em contato diariamente, elas também afetam o funcionamento dessa organela. Então, se você pensar no diabetes, na hipertensão, no infarto do miocárdio, na insuficiência cardíaca, no hipercolesterolemia, todos esses afetam o funcionamento da organela, ou seja, está associada à produção de energia, ou transformação de energia, que a gente não produz, né? A gente pega a energia do alimento e transforma em energia para a célula trabalhar. E aí que nós estudamos no laboratório hoje é isso. Qual é o papel dessa organela nessa transformação de energia e o quanto é importante para o organismo ficar protegido contra o estresse ou para o exercício promover os seus benefícios, né? E eu coloquei aqui músculo, que nós trabalhamos no laboratório majoritariamente com músculo cardíaco e alguns trabalhos nós iniciamos com a musculatura esquelética. Se você pensar por quantidade absoluta, o que nós mais temos no corpo hoje é musculatura, massa muscular, certo? E a massa muscular é cheia de mitocôndrias. Então o músculo é uma fonte extremamente importante de energia, de mitocôndria. Se a mitocôndria não funciona bem, esse estresse é dissipado do organismo. Então se você protege seu músculo, em outras palavras, se você protege sua mitocôndria muscular,
você consegue prevenir automaticamente o desenvolvimento de uma série de doenças. E esse é o grande desafio hoje. A gente sabe que o exercício protege, o exercício afeta o funcionamento da mitocôndria, ele aumenta o número de mitocôndrias, a mitocôndria consegue produzir mais energia. E a grande pergunta é, como isso acontece? Tudo bem? Se vocês quiserem parar, perguntar, comentar, podem fazer a qualquer momento. Tudo bem, pessoal? Eu vou pular essa parte. Eu tinha colocado, a Patrícia já disse o caminho. Como eu saí da EFE, no egresso, acho que é importante mostrar para vocês que, primeiro, que existe vida além da EFE. Né? Que a EFE é super interessante, super legal, mas se você tem uma linha, uma ideia de estudar exercício em outras áreas, você pode. Existem vários lugares que te acolhem. Então esse é o caminho que eu fiz. Né? Então eu fiquei por 10 anos aqui na Educação Física, fiz graduação, fiz toda a pós-graduação no laboratório da Patrícia, tive uma experiência internacional, e em 2012 eu fui contratado pelo Instituto de Ciências Biomédicas, aqui em cima. E é legal, porque eu sou do departamento de anatomia e até hoje eu dou aula para os alunos da Educação Física, da Escola de Educação Física e Esporte da USP. Então todos os alunos que ingressam aqui, automaticamente eles passam lá em cima e têm aula de anatomia comigo. Tudo bem? E aí, para quem tem interesse em carreira acadêmica, né, no início da graduação é até um pouco difícil, mas ao longo do tempo, nós precisamos decidir qual é o caminho que nós queremos seguir, onde a gente quer chegar. Quer ser professor, não quer ser professor, quer abrir uma academia, quer ser preparador físico. A minha decisão foi se tornar professor. Então, em 2012, eu fui contratado pelo Instituto de Ciências Biomédicas e o primeiro passo foi, eu preciso ter um laboratório, certo? E aí, nós conseguimos um financiamento e basicamente esse foi o espaço que eu consegui. Esse era para ser um laboratório de pesquisa, né? E aí, graças ao financiamento que nós conseguimos, a gente conseguiu transformar esse laboratório em uma estrutura de fato mais agradável, que a gente consiga produzir conhecimento. E automaticamente, junto com essa organização espacial, nós conseguimos montar um grupo para trabalhar nesse espaço e produzir ciência. E hoje, esse é o trajeto que nós temos, né? Desde 2012 até 2017, várias pessoas já passaram pelo laboratório, algumas continuam. E o interessante é que dessas pessoas, muita gente vem da educação física e esporte, mas tem bioquímico, tem farmacêutico, tem químico, tem biólogo, tem biomédico. Então, essa é uma característica importante da gente interagir diferentes áreas do conhecimento para estudar o exercício físico. Tudo bem? E eu comecei, então eu dei sequência que eu estudava de fato na pós-graduação, que é entender o coração. Como eu falei, músculos. Um dos músculos que eu estudo é o coração, o tecido cardíaco. E esse músculo, nós sabemos que a grande parte das doenças degenerativas, hoje elas afetam o tecido cardíaco. Né? Essa é uma das doenças mais prevalentes no mundo. Tudo bem? E aí nossa ideia é entender como essa doença afeta o funcionamento do coração. Não esquece da mitocôndria lá atrás. E como essas mitocôndrias respondem? Será que elas são importantes nesse tecido muscular? Quando o coração está doente, será que a mitocôndria deixa de trabalhar? No coração doente, que a mitocôndria não trabalha bem, será que se eu descobrir algum remédio que melhora a mitocôndria, será que isso é o suficiente para esse coração voltar a bater ou a funcionar da forma correta? Então essa é uma das perguntas que a gente levantou. Nós sabemos que atualmente existem uma série de intervenções farmacológicas, como não farmacológicas, por exemplo, exercício físico, que conseguem melhorar o funcionamento desse órgão. Mas o problema é que eles melhoram num prazo extremamente curto. Se você pensar no longo prazo, uma vez que esse coração entra em falência ou deficiência, ele desce basicamente a montanha em direção ao transplante ou ao fim da vida. Então essas intervenções são importantes, mas a gente precisa descobrir novas formas de terapias. Esse slide aqui é simples, tá? Não se preocupe. Ele mostra que quando o indivíduo é diagnosticado com uma doença cardíaca, nesse caso a insuficiência cardíaca, olha só, numa janela de 6 anos, esse dado mostra que a cada 10 indivíduos diagnosticados,
7 vão ao óbito, ou seja, 7 morrem. Hoje em dia, isso já está um pouco mais achatado, então em torno de 4 morrem a cada 10 indivíduos, o que ainda é bastante. Certo? Em 5 anos depois do diagnóstico, é extremamente impactante. Então nós precisamos de melhores tratamentos contra essa doença. E o que a gente faz no laboratório é, ótimo, você me falou que a mitocôndria é boa, funciona, mas de fato ela é importante para esse músculo? Além de produzir energia, o que mais ela pode produzir que ajude o músculo? Em outras palavras, será que se eu atacar a mitocôndria ou protegê-la, eu consigo desenvolver um novo remédio para tratar as doenças musculares, nesse caso a doença cardíaca? Aqui é uma imagem, olha só, essa é uma estrutura da mitocôndria. Imagine que esse slide é a célula, né? Então dentro da célula tem a mitocôndria, existem milhares, centenas de milhares de mitocôndrias, e essa é a organização dela. Ela tem uma membrana externa e tem uma membrana interna, e o papel dela é produzir energia. Ela também produz todos já ouviram falar de espécies reativas de oxigênio, radicais livres, moléculas reativas, que muitos associam ao envelhecimento. Então, com o envelhecimento, nosso corpo produz cada vez mais estresse oxidativo. E esse estresse oxidativo, a maior parte dele, vem da mitocôndria que não funciona bem. Porque quando ela funciona bem, ela produz bastante energia. Quando ela deixa de funcionar, ao invés de produzir energia, ela produz estresse. Por isso que, ao envelhecer, ou por isso que nós envelhecemos, na verdade, será que se a gente manter o funcionamento dessa organela ótimo, a gente deixa de envelhecer? Essa é a pergunta que a gente tenta responder no laboratório. Será que a gente consegue aumentar a longevidade só mantendo a função dessa organela? E assim, a gente está longe de achar a resposta. E essa pergunta acho que foi feita há 100 anos, né? As pessoas tentam responder. E existem diversas intervenções que tentam melhorar o funcionamento dessa organela, mas nenhuma foi eficaz ainda, né, em aumentar a longevidade. Então, o número de anos em que os homens, as pessoas podem viver. Tem vários exemplos, como por exemplo, a história do vinho. Todos já ouviram falar aqui que o vinho é bom para a saúde, o vinho protege o coração, quem toma vinho vive melhor, porque o vinho tem uma molécula que é semelhante, chama resveratrol, é um composto que as pessoas dizem ser antioxidante. O que é antioxidante? Anti é contra, oxidante, estresse oxidativo. Então, as pessoas sugerem que quando você toma vinho, periodicamente, você consome essa molécula antioxidante, e aí se a sua mitocôndria não funciona bem, ela produz estresse oxidativo. Se você toma um vinho, você vai prevenir esse estresse oxidativo. Automaticamente, você vai melhorar a qualidade da sua vida, possivelmente viver mais. E esses trabalhos funcionaram, as pessoas mostraram isso em diferentes modelos, animais, de experimentação. E quando eles realizaram os testes em humanos, quando eles davam, não o vinho, mas esse resveratrol, essa molécula do vinho que protege, eles viram que ele não tinha tanto efeito assim como eles observavam nos estudos anteriores. Então hoje tem esse dilema, se de fato essa molécula é capaz de proteger ou não. Que é o grande problema do nosso organismo. Quanto tempo nós estamos na Terra? Existe um processo de evolução. O que é evolução? É adaptação para se ajustar ao ambiente. Então, se você pensar dentro da célula, a gente tem uma série de proteínas, centenas, dezenas de proteínas que se conversam. Durante a evolução, essa conversa é cada vez mais fina. Por quê? Porque é a forma de eu me proteger contra um estresse. Certo? Isso é evolução. Agora a gente quer jogar no lixo todos esses anos de evolução e achar que uma única molécula, como por exemplo o resveratrol, é capaz de proteger o nosso organismo, né? Nós precisamos de milhares ou centenas de anos para desenvolver a proteção, a gente acha que agora uma única molécula é capaz. Provavelmente ela não funcionou porque o nosso organismo é muito mais complexo do que a gente imagina, né? Mas a gente tem que continuar tentando. E aqui vem a vantagem do exercício. Porque diferente dessa molécula, o exercício ele atua no organismo como um todo, em todas as células. Então não existe nenhuma droga, nenhum remédio que atue de forma benéfica em todas as células. E que você consiga controlar a intensidade, a duração, a frequência. Tudo isso a gente pode manipular. E que não tem efeito colateral. Não existe droga.
Então, a vantagem do exercício é essa. O grande problema é como a gente vai provar que de fato ele funciona nesses aspectos, nesse ambiente extremamente complexo. Mas o que nós achamos é que um grande foco em que o exercício atua, um dos motivos pelos quais ele promove o benefício, é que ele controla a biologia dessa organela, né? Como eu disse, essa organela produz ATP, mas também produz estresse. Isso é o que a maioria das pessoas sabe, mas muitos não sabem que, além de produzir energia e estresse, essa organela, ela conversa com vários outros componentes celulares. Então, ela produz ATP, produz estresse, mas essa organela conversa, por exemplo, isso aqui é um núcleo, onde está o DNA. Ela conversa com o núcleo, ela conversa com o retículo sarcoplasmático, o retículo endoplasmático, conversa com os sarcômeros, ela conversa com todas as partes da célula. Então, se você proteger ou se você agravar o estresse dessa organela, o efeito é potencializado, porque ela é extremamente conectada com a célula. E todo o processo que controla essa conexão, como eu disse, que mantém ela viável ou destrói a organela, a gente chama de controle de qualidade. Como acontece em qualquer ambiente. Se você trabalha numa empresa, tem um controle de qualidade. O que é aquilo? Você tem que produzir, manufaturar algo. Se ele foge do padrão, você não vende. Porque se você vender, o cliente não vai gostar e não vai comprar novamente, a sua empresa quebra. Então você tem que ter um processo, né, em que você acompanha etapa por etapa, e uma vez que sai da qualidade desejada, você diagnostica e retira aquele processo. Então, o funcionamento dessa organela depende desse controle de qualidade. Então, em tempo real, existem componentes na célula que detectam isso. Tudo bem? Então, aqui, basicamente, é o que eu acabei de dizer. E o exemplo claro é esse, né? Quando é aprovado no controle de qualidade e quando é reprovado no controle de qualidade. E na célula é a mesma coisa. Olha só. Eu sei que esse tipo de apresentação é um pouco distante para muitos que não estão ainda familiarizados, mas é super interessante pelo menos entender e saber que existe diferentes formas de analisar a viabilidade do tecido. Essa imagem aqui, talvez o pessoal do fundo não enxergue, é uma imagem do músculo cardíaco, em que a gente consegue aumentar, né, no microscópio em até 10 mil vezes. Quando você aumenta em até 10 mil vezes, na verdade, nesse caso, em 1.500 vezes, você já consegue identificar todos os componentes que estão dentro de uma célula do coração. Então aqui, ó, vocês conseguem identificar que estrutura é essa aqui. Alguém chuta o que é isso? Você tem o contraste, né? Uma região mais densa, mais negra, uma região menos densa. É o sarcômero, certo? Você tem a sobreposição, né, dos miofilamentos. E essa estrutura aqui ao lado? Essa é a mitocôndria, né? Então, semelhante àquele desenho que eu fiz, ela tem uma membrana externa e ela tem uma membrana interna extremamente densa, né, entrelaçada. Ela produz energia. Esse é o coração saudável. Quando a gente pega essa mesma imagem, pega uma parte do coração doente e tenta avaliar qual é a organização estrutural dele, olha o que acontece. Só pronto, esse aqui é um núcleo, tá? Uma parte. Olha essa estrutura aqui. Essa é a mesma mitocôndria que vocês identificaram aqui. Não é a mesma, né? Mas é a mitocôndria. Essa é de um coração saudável, essa é de um coração doente. Vocês percebem alguma alteração na estrutura dela? Sim, certo? Ela não tem mais organização alguma. Olha só, toda aquela membrana interna que é bonitinha, em formato de leque, desapareceu. Se você perde essa organização, essa mitocôndria deixa de produzir energia. Ela começa a produzir estresse. Então ela vai prejudicar todas essas estruturas que estão ao lado dela. E ela vai levar o músculo a parar de trabalhar. Seria porque ela não consegue pegar esse íon de hidrogênio que está no meio e transformar em ATP, em energia, e começa a acumular mais íon de hidrogênio e gera mais estresse? Um dos motivos é que ela não consegue... Então, a pergunta dele... Qual é o seu nome? Romeu. A pergunta do Romeu é, será que ela não consegue captar os íons de hidrogênio que estão no ambiente e aí ela causa esse estresse porque ela não consegue metabolizar? Um dos motivos que levam a essa falência é, ela deixa de produzir energia. E a produção de energia na mitocôndria é de fato que ela mantém um balanço eletroquímico. Eu não vou entrar em detalhes, mas esses prótons são importantes para manter o balanço eletroquímico.
E aí a deficiência em bombear próton ou para fora ou para dentro prejudica a produção de energia. E essa eficiência depende dessa organização aqui. Então você está certo, mas se você perde a organização, você deixa de produzir energia como deveria. E aí existem diferentes processos associados a esse controle de qualidade mitocondrial. Eu não vou entrar em detalhes novamente, mas são todas aquelas etapas em que tentam detectar algum erro na produção de energia, por exemplo, ou nessa conversa da mitocôndria com a célula, e ela detecta o erro e ela tem que corrigir. Ou ela corrige, ou ela destrói a organela. Então, dentro da célula tem um sistema, é um incinerador. Então, se o erro foi detectado, um sinal sai dessa organela, ativa esse incinerador, ele chega, abraça a organela e destrói. Parece uma história, ficção, mas é verdade, funciona assim dentro da célula. Então, todos esses sistemas são conectados e conversam entre si para manter uma organela funcional, produzindo energia, produzindo pouco estresse. E aí o que nós fazemos no laboratório é a gente tenta entender esses diferentes processos que regulam o funcionamento da organela e baseado no que eles nos mostram, né, se o sinal está alterado, que tipo de sinal, qual é o grau de mudança, a gente tenta desenvolver novas intervenções para corrigir o processo. A nossa meta, a nossa intenção é manter uma mitocôndria saudável, funcional. Se ela está feliz, todo o resto do sistema se mantém funcional. E aí a gente no laboratório trabalha com diferentes moléculas capazes de regular cada uma dessas etapas. Eu não vou entrar em detalhes novamente sobre cada uma dessas moléculas. Se vocês tiverem curiosidade, depois a gente pode conversar. Mas algumas dessas moléculas nós desenvolvemos, como essa aqui. Outras, nossos colaboradores desenvolveram e a gente testa no laboratório. Essa aqui eu desenvolvi durante o meu pós-doutorado. Essa molécula aqui, eu trabalho com ela um tempo. E o último trabalho, né, não o último trabalho, mas esse último processo, é um processo que é regulado diretamente pelo exercício físico. Eu não digo que os outros processos não sejam, mas esse aqui a gente conseguiu entender um pouco melhor e mostrar que o exercício físico é importante em regular esse processo. Sabe que processo é esse? Olha só, aquela história de quando a mitocôndria não funciona bem, o que acontece? Imagine que é uma organela gigantesca. É difícil você destruir essa organela gigantesca. Então a primeira coisa que a célula faz é, se ela não funciona bem, vamos cortar essa organela em pequenas partes. Então quando ela não funciona bem, ela é capaz de se dividir em 2, 3, 4 partes. E aí você tem mitocôndrias menores. Quando elas estão menores, primeiro você dissocia muitas vezes a mitocôndria boa, aqui sorrindo, da mitocôndria ruim, não saudável. E aí você ativa, manda um sinal para aquele incinerador. O que o incinerador faz? Ele vem e abraça essa mitocôndria. Depois que ele abraçou a mitocôndria, lá dentro ele tem uma série de proteases, como se fossem bombas, que vão lá e destroem essa mitocôndria. O nome desse incinerador a gente chama de autofagia, o sistema autofágico lisossomal. Na verdade ele é o lisossomo que destrói. Tudo bem? Então são todos esses processos que regulam diretamente o funcionamento da mitocôndria. Aqui eu queria tocar em um outro ponto. Mitocôndria é sinônimo de produção de energia, certo? Produção de estresse. Alguém sabe o que mais a mitocôndria é possível, o que ela é capaz de fazer, além de produzir energia e produzir estresse oxidativo? Respiração celular, isso. Então, a mitocôndria é importante na respiração celular porque quando ela pega a energia do alimento, transforma em ATP, esse é o processo de respiração celular, e esse ATP é disponibilizado para toda a célula manter seu funcionamento. Sem ATP, a célula não funciona. Então, respiração celular está associada à produção de ATP, estresse oxidativo. O que mais? Alguém tem alguma ideia? A mitocôndria, ela tem aproximadamente 1.500 proteínas, é uma quantidade imensa. Você sabia que a mitocôndria tem proteínas associadas à detoxificação ou metabolismo de drogas?
Então, existe uma classe de proteínas localizadas dentro da mitocôndria, que é uma classe que metaboliza a maior parte das drogas, dos remédios que a gente toma. Então, aqui, onde normalmente os remédios são metabolizados? Que tecido? Te dou 3 opções. Fígado, cérebro ou testículo? Não. Fígado, certo? É isso mesmo. É por onde você... testículo, então o testículo não deve ser. No fígado, então automaticamente a gente pode deduzir que o fígado tem bastante mitocôndria. Ela é importante para produzir energia, ela produz estresse, mas essa mitocôndria também é importante em metabolizar todos esses remédios que a gente consome. Esse é um ponto. A mitocôndria é importante por controlar. No nosso organismo a gente depende de vários íons, não depende? Então, o cálcio para a contração, o sódio para despolarizar a membrana. A mitocôndria é um local em que, se você tem esse processo descontrolado de quantidade de cálcio, quantidade de sódio exacerbado dentro da célula, a mitocôndria capta tudo isso, que é uma forma de prevenir a morte celular. Você tem muito cálcio no citosol, muito sódio, isso é ruim, então ela capta. Isso tem um preço, mas ela prefere captar antes, ou ao invés de matar a célula como todo. A mitocôndria, essa é a informação mais útil, eu acho, do dia. A mitocôndria também é importante em metabolizar um processo muito conhecido pela maioria de vocês, que é o metabolismo do etanol, do álcool. Alguém aqui já imaginou que quando você consome álcool, você precisa da sua mitocôndria para metabolizar esse álcool? Alguém sabia disso? Você sabia? Como funciona? A gente toma uma cerveja, a gente absorve o álcool, ele entra na célula, aí tem uma enzima, principalmente mais abundante no fígado, que chama álcool desidrogenase, bioquímica. Ela transforma esse álcool em acetaldeído, uma outra molécula. E aí tem uma outra enzima que se chama aldeído desidrogenase 2. Por isso que ninguém gosta de bioquímica, né? Olha os nomes que ele vai falando. E essa enzima é que transforma o acetaldeído em ácido acético, vinagre. A gente produz vinagre dentro do corpo. E o que dá ressaca? O que dá dor de cabeça lá na frente? Quando você toma muito. Quando você acumula o álcool, quando você acumula o acetaldeído ou quando você acumula o ácido acético? Quando você acumula o acetaldeído. A enzima que metaboliza o álcool, ela funciona muito bem. O KM dela é extremamente baixo. Ela metaboliza, não tem problema. Você pode consumir uma garrafa inteira de uísque, esse álcool vai ser transformado em acetaldeído. Agora, a enzima que metaboliza esse acetaldeído, ela funciona bem, mas ela não tem a mesma potência que a enzima que está antes do sistema. A enzima que metaboliza esse acetaldeído é essa enzima aqui, ó, ALDH2. Ela está localizada dentro da mitocôndria, na matriz mitocondrial. Agora, a pergunta é, por que a mitocôndria tem uma enzima responsável por metabolizar álcool? Que raio é esse? Por quê? Por que ele está no citosol? Que é muito mais fácil. Entrou na célula, álcool, aldeído, resolvido. Alguém tem a resposta? Alguém sabe por quê? Tem uma ideia? Vocês lembram de onde vem a mitocôndria? Vocês já ouviram falar do processo de simbiose? Isso é também do colegial, do ginásio. Simbiose é quando dois organismos eles aprendem a conviver em sociedade e os dois ganham com isso. Certo? A mitocôndria, há muito tempo atrás, ela era uma bactéria. E ao longo da evolução, essa bactéria foi fagocitada, ela foi engolida por uma célula. Só que ela tinha vida própria, a mitocôndria. E aí, durante esse processo, esses dois organismos aprenderam a conviver entre eles. E os dois organismos ganham com isso. Então, essa bactéria, ela começou a desenvolver esses traços, mais associados ao metabolismo. E parte do material dela foi transferida para a célula, para o DNA da célula. E outra parte ficou na antiga bactéria. E ela se transformou na mitocôndria. Então, bactéria. Qual é a principal fonte de energia da bactéria? Qual é o metabolismo mais predominante da bactéria? A bactéria adora álcool. Ela consegue metabolizar muito bem o álcool. A bactéria também produz por fermentação álcool. Então, de certa forma, a presença dessa enzima
dentro da mitocôndria pode ser um traço, um resquício evolutivo daquele processo de quando a célula ela abraçou a bactéria e eles aprenderam a viver, conviver de uma forma harmônica, em simbiose. Mas qual é a relevância disso? Tudo que você está falando. Estou há meia hora aqui ouvindo, com fome, qual é a relevância disso? A relevância é que se sua mitocôndria não funciona bem, você metaboliza álcool de uma forma ruim. E a gente sabe que o álcool hoje, se você consome ele com uma frequência elevada, além de você ficar bêbado e ter enxaqueca, você pode desenvolver doenças hepáticas, cirrose hepática, alcoólica. E se a mitocôndria não funciona bem, você maximiza esse processo. Alguém já ouviu falar, alguém tem algum amigo que não consegue tomar álcool? Ele toma um copo de álcool e já fica com o rosto vermelho, fica com mal-estar. Alguém conhece alguém com esse perfil? Por que eles têm esse perfil, essa intolerância ao consumo de álcool? Deficiência? Essa pessoa, ela apresenta essa enzima aqui, a LDH2, mas ela tem uma mutação nessa enzima. O que é a mutação? Mutação é quando você tem... Então, cada proteína vem de um código, que está no genoma, um gene. O gene é composto por vários nucleotídeos. Se você altera a sequência desses nucleotídeos, isso pode levar a uma mutação ao polimorfismo. O gene que produz essa enzima, quem apresenta deficiência tem uma alteração de um único nucleotídeo, uma base. Então, imagine que você tem a informação genética e você troca uma letrinha. Quando você troca uma letrinha, a proteína que ele sintetiza, ela não trabalha como deveria. E quem tem essa troca de letrinha, normalmente, são os orientais. Tenho certeza que quem tem amigo, a maior parte dos amigos que tem intolerância ao consumo de álcool, é oriental. Então, aproximadamente 600 milhões de pessoas no mundo apresentam essa mutação. Então, eles não conseguem metabolizar o álcool como deveria. E eles não tomam álcool, logicamente, certo? Mas hoje nós temos um problema importante, que é um problema social, que é a pressão ao consumo de álcool. Então, eles não tomavam álcool. Hoje em dia, mesmo essas pessoas com a mutação, eles tomam álcool, porque o álcool está envolvido no aspecto social. Se você não consome álcool, você não é legal, principalmente os jovens. Né? Então, hoje essas pessoas, é a mutação mais presente no mundo. Então, se você pegar todas as mutações que existem, essa é a que acomete o maior número de pessoas. E essas pessoas estão tendo problema agora, porque eles consomem álcool, só que eles não conseguem metabolizar esse acetaldeído, que é uma molécula super reativa. Lembra do estresse oxidativo que a mitocôndria produz? Essa molécula faz parte desse estresse oxidativo. Aí vocês falam, ok, só não consumir álcool, então tudo bem. Agora esse é um outro ponto que a gente tem que tomar cuidado. Quando a mitocôndria não funciona bem, ela pode produzir essa molécula independente do consumo de álcool. Então a célula é capaz de produzir acetaldeído independente de consumir álcool. E aí, o que acontece? Se você tem essa mutação, você deixa de metabolizar esse acetaldeído e ele é tóxico. Esse acetaldeído, ele é carcinogênico, por exemplo. Então, quem toma álcool tem grande chance de desenvolver câncer de cabeça e pescoço, esôfago e pulmão, porque a região tem contato direto com esse acetaldeído. Uma das substâncias que mais produz esse tipo de molécula é o cigarro. Então, mais um motivo pelo qual o cigarro é carcinogênico. E normalmente quem fuma ou quem toma cerveja, quem consome álcool, as pessoas consomem álcool e fumam ao mesmo tempo. Então você potencializa em 8 vezes a chance de desenvolver câncer dessa região. E quem tem essa mutação, por exemplo, fuma ou toma álcool, essa chance aumenta, essa porcentagem, ela aumenta em torno de 40 vezes essa chance de desenvolver câncer. Tudo porque essa pessoa tem um problema no gene que codifica uma proteína que está na mitocôndria. Então, um ponto importante que eu queria deixar claro para vocês é a mitocôndria é muito mais que produção de energia. Né? Então, ela está associada a diferentes processos da nossa vida, tanto na saúde quanto na doença. E a gente teve a chance de trabalhar com essa molécula aqui, chama ALDA1, que é uma molécula que consegue corrigir a mutação. Foi a primeira vez que as pessoas mostraram isso. Então, você tem um problema no gene, aí você dá um remédio para a pessoa,
e ele consegue corrigir esse problema genético. Ele não age no gene, propriamente dito, mas age na proteína lá na frente. Então ele restaura o funcionamento dessa enzima. Aí você fala, agora a pessoa pode tomar mais álcool. Eticamente isso não é legal, mas se você pensar nos outros efeitos, né? Quantas pessoas chegam no pronto-socorro com intoxicação por álcool? Se você dá uma molécula agora que melhora o metabolismo, é muito mais eficaz. Agora, ok, você está falando de câncer, de álcool, de... Qual a associação disso com o exercício físico? A gente está desenvolvendo no laboratório agora alguns trabalhos que a gente tenta entender se o metabolismo desse tipo de molécula, pela DH2, é importante durante o exercício. Um experimento simples que a gente fez foi: o que acontece quando você coloca um indivíduo para treinar, ou para fazer uma única sessão de exercício, pedalar? Pedala, aí você coleta o sangue desse indivíduo e coleta um pedaço de músculo. Quando você avalia, pega o músculo desse indivíduo, compara com o mesmo indivíduo antes do exercício, a atividade dessa enzima, ela aumenta. Ou seja, o exercício ativa essa ALDH2. Por quê? Essa é uma pergunta que a gente tem. Isso porque talvez o exercício seja importante, porque na doença a atividade dessa enzima está reduzida. Se a atividade está reduzida, isso é associado ao acúmulo daquele acetaldeído, aquelas moléculas que são reativas. E se o exercício aumenta a LDH2, esse pode ser um dos motivos pelos quais o exercício protege a sua mitocôndria. Porque ele faz com que a organela lute contra o estresse produzido pela doença. Vocês entenderam ou não? Esse é um ponto importante, parece contraditório, mas é impressionante como é assim, a biologia da vida é a mesma. A biologia da vida é a mesma. O sinal que você ativa na saúde é o mesmo sinal que você ativa na doença. A grande diferença é a intensidade do sinal, né? E esse efeito a gente chama de efeito hormético ou efeito pré-condicionante. Por exemplo, a gente tem um outro trabalho em que a gente pega, isso a gente faz com um animal de experimentação que é mais fácil manipular, e a ideia é lá na frente testar no homem. A gente pega o camundongo e treina o animal por 7 semanas. Então todos os dias você coloca o animal na esteira e ele corre 1 hora por dia. E depois disso, a gente consegue, eu vou colocar uma imagem para vocês aqui, mostrar o que a gente faz. Não é nada grave, tá? Isso aqui. Opa. Vocês estão enxergando no fundo? Isso aqui é um coração que a gente consegue retirar do animal e pendurar nesse sistema. Esse sistema é parecido com o nosso organismo, então lá passa uma solução parecida com sangue. Então, se você pendura esse coração pela aorta aqui e bombeia essa solução, o coração continua vivo. Então, a gente consegue deixar o coração vivo fora do corpo por horas. Se a gente desliga essa bombinha, para de passar oxigênio que tem nessa solução e nutriente. O que acontece com o coração quando ele para de receber oxigênio e nutriente? Ele morre, mas se esse processo acontecer por um período curto, ele morre? Não. O que acontece com os indivíduos que têm um ataque cardíaco, um infarto do miocárdio? É isso que acontece. Quando ele tem, o coração é cheio de artérias coronárias, são as artérias que irrigam. Quando uma dessas artérias entope, toda a região irrigada por essa artéria para de receber alimento e oxigênio. Sem alimento e oxigênio, não produz energia para a mitocôndria. A célula vai morrer. O que acontece? O cara entra na ambulância, vai disparado para o hospital. Lá ele faz 2 processos, que é basicamente a angioplastia e o cateterismo, que ele detecta onde está o problema, vai lá, coloca um catéter, chega lá, na ponta do catéter tem um balão, ele abre esse balão e desobstrui a artéria. Aí volta sangue. Se volta sangue, volta oxigênio e volta nutriente. Se o cara não faz esse processo, essa intervenção, não é nem cirúrgica, ele morre. Certo? Então essa é a vantagem. A gente consegue mimetizar a mesma coisa aqui. Se o coração está batendo, a gente desliga por 30 minutos, é idêntico ao infarto do miocárdio que o indivíduo tem. E aí a gente fez esse experimento. Esse trabalho foi desenvolvido pela Cíntia e pelo Rudá.
A gente treinou um ratinho, um camundongo por uma semana e depois tirou o coração dele e pendurou naquele sistema. E a gente consegue avaliar qual é a área de infarto, quanto esse coração sofre quando ele fica nessa situação semelhante ao nosso ataque cardíaco. E a resposta é essa. Deixa eu mostrar aqui. A resposta é essa. Semelhante a isso. Aqui a gente mede a área de infarto, ou seja, o quanto esse coração sofreu. Quando infarta, parte do coração morre. Né? A gente consegue avaliar essa área esbranquiçada aqui. Olha só, depois a gente pendura aquele coração por 30 minutos e depois volta a colocar o coração a funcionar. Por que volta? Porque a gente quer simular o que acontece com o paciente na clínica. Quando ele vai e faz a angioplastia, o coração dele volta a funcionar. Só que qual o problema do coração? Entrar num período sem oxigênio e nutrientes e depois ele voltar a funcionar. Imagine que sua mitocôndria está produzindo energia dentro do coração. De repente, você fecha a torneira, para de vir sangue, para de vir oxigênio e nutriente. A mitocôndria vai continuar trabalhando? Ela trabalha baseada na demanda. Ela vai parar de trabalhar. Você vai alterar o metabolismo da célula. Vai ser um metabolismo que não depende mais desse bombeamento de prótons, de oxigênio. Vai ser um metabolismo que não depende de oxigênio. Que metabolismo não depende de oxigênio? Anaeróbico, certo? O glicolítico. Então fica por 30 minutos nesse metabolismo, se altera. De repente, o cara coloca um catéter no seu coração, desobstrui, e aí vem aquela enxurrada de sangue. Quando vem aquela enxurrada de sangue, vem uma quantidade gigantesca de oxigênio e nutrientes, comparado com a situação que a célula estava. Então a célula estava hibernando ou dormente, de repente chega uma bomba. Essa mitocôndria, ela fica maluca, porque ela não está trabalhando, de repente vem uma oferta gigantesca de substrato. E ela quer aproveitar isso ao máximo, para tirar o atraso. E ela entra em colapso. A gente chama de colapso metabólico. Esse colapso metabólico acontece durante a reperfusão. Então quando o coração para, que obstrui, é um momento de isquemia. Por isso é uma doença isquêmica. Quando o médico desobstrui, é a reperfusão. E olha o que acontece quando tem a isquemia seguida de reperfusão num coração que não morreu. Olha só, 50% desse coração deixa de funcionar. 50%. Esse é um modelo global, né? É um pouco diferente do que acontece com um paciente que é pontual. Olha o que acontece com esse dano cardíaco. Aqueles animais que se exercitam por 7 dias e depois do 7º dia a gente faz o mesmo protocolo. Simples, olha a quantidade de área aqui esbranquiçada ou amarelada comparada com essa região. Tem muito menos aqui, certo? Vocês conseguem visualizar aí no fundo? Isso é área morta, ou seja, de alguma forma o exercício conseguiu prevenir a morte de grande parte do coração. Se eu tenho mais área viva comparado com esse cara, consequentemente meu coração vai trabalhar melhor. E a chance desse cara desenvolver uma doença, por exemplo, insuficiência cardíaca, provavelmente será menor. E aqui no laboratório a gente tenta entender por que isso acontece, como o exercício protege. Como eu disse, dentro da célula tem uma série de proteínas que se conversam, que elas formam as famosas sinalizações celulares, né? Então imagine que é uma sopa de letrinhas e em cada momento é formada uma palavra dentro da célula. Então você pode usar a mesma letra para formar duas palavras. Então essa sinalização dentro da célula é extremamente promíscua e redundante. O que a gente tenta entender é qual palavra é formada durante esse estresse que é deletério. Porque se a gente bloquear a formação dessa palavra durante o estresse, a gente bloqueia o dano. E a gente tem algumas pistas. Então a gente acha que essa proteína aqui, que chama proteína quinase C epsilon, ela está envolvida quando é formada a palavra proteção no coração. Olha que interessante, quando você pega os animais que não têm essa proteína no coração e colocam para exercitar e causam estresse, o exercício deixa de proteger. Então parece que quando você não tem essa proteína, o exercício não atua mais como ele deveria. Olha a outra proteína que nós temos aqui também, que está associada à proteção, né, do coração, quando
o organismo se exercita. A LDH2, que é aquela mesma proteína que eu disse anteriormente, que metaboliza o álcool, quando você se exercita, a atividade dela aumenta. Se você tira ela da jogada, que quanto maior a barra, maior o dano. Olha só, quando eu tiro a LDH2 da história, a área amarelada aqui é muito maior que essa área. Os dois se exercitaram, mas esse eu tenho a LDH2 e esse eu não tenho a LDH2. Então a gente tem que entender quais palavras são formadas, ou qual a sinalização celular acontece, que está associada à proteção do organismo quando ele se exercita. Esse trabalho foi feito, ou ainda está sendo feito pela Laís. A Laís foi aluna de graduação da EFE também. Ela se formou faz pouco tempo. Sim, ela está terminando o mestrado agora. E até meio-dia bem, né, Patrícia? Aqui. Tá. Mais 5 minutos, eu achei que vocês estão com fome, eu não vou... Eu quero passar... Eu vou pular tudo isso, eu exagerei, eu acho. Só um ponto de vista. Olha só que interessante. Eu só quero mostrar alguns slides que deixam mais claro. Como a gente avalia a função desse coração, por exemplo... Opa. Vocês conseguem enxergar essa área esbranquiçada aqui, essa área mais clara? Essa é a área infartada. E a gente consegue avaliar como esse coração trabalha quando ele está infartado ou não. A gente isola o coração do animal, coloca um balão dentro do coração e avalia a quantidade de força que ele desenvolve. E aqui ao lado a gente consegue medir o tanto de força que ele desenvolve. Não está funcionando aqui, era para funcionar. E aí quando o animal se exercita, ele desenvolve, e ele é infartado, ele desenvolve muito mais força que o animal que não se exercita. Então o exercício tem essa capacidade de proteger o coração contra o estresse. E ele pode se exercitar tanto antes do estresse, ou seja, com caráter preventivo. Então é aquela pessoa que se exercita por um período, sei lá, 1, 2, 5, 10 anos, e lá na frente tem um infarto, por exemplo. O coração dele está protegido. Mas o exercício também funciona de outra forma, no outro sentido. Quem tem uma doença cardíaca, diagnosticou, tratou, e a partir dali ele começa a realizar exercício. Então, esse exercício também protege o coração desse indivíduo. Então, quando ele é realizado antes, a gente chama de um caráter preventivo, né? Prevenção. Quando ele é realizado após, é um caráter terapêutico. Tá? Pode falar. Esse exercício é aeróbico? Esse exercício é aeróbico. Nesse caso, os animais se exercitaram por 2 meses, diariamente. Eles se exercitam, na verdade, chama máxima fase estável do lactato. Foi um protocolo que a gente padronizou na iniciação científica, né, Patrícia? Que é o limite onde você tem maior contribuição do metabolismo aeróbio e uma contribuição não tão acentuada do metabolismo anaeróbio. Então, o indivíduo, o organismo, ele consegue se exercitar por um período mais prolongado. Esses animais, eles são de qual linhagem? Esses animais são... O camundongo é C57 e os ratos são a Wistar ou Spragueidora. E nesse protocolo foi realizado só um tipo de exercício? Só um... Isso, nesse protocolo foi só um tipo de exercício aeróbico. Isso. E a gente sabe hoje, né, que dependendo do tipo de exercício, você pode adicionar benefícios, certo? Então, quando ele é combinado... Mas nesse caso foi só um tipo de exercício. Eu tenho uma dúvida. Esse aumento da ALDH, ela está relacionada à biogênese mitocondrial, vai aumentando a produção de mitocôndrias e, consequentemente, aumenta também essa enzima, ou não? Não necessita de aumento da mitocôndria? Então, a pergunta qual é o seu nome? Rodrigo. A pergunta do Rodrigo é, esse aumento da ALDH com exercício é porque o exercício leva a um aumento do número de mitocôndrias ou ele tem uma ação direta nessa proteína?
Que o exercício aumenta o número de mitocôndrias, isso a gente sabe, né? Acho que é uma das informações mais antigas sobre a biologia do exercício, ou biologia mitocondrial associada ao exercício. Mas a gente acha que ele atua diretamente na mitocôndria, independente de aumentar o número. Porque quando a gente faz uma única sessão de exercício, não é o tempo suficiente para aumentar a quantidade de mitocôndrias. Isso já aumenta a atividade da enzima. E uma forma que a gente prova isso é, a gente consegue exercitar, isolar a mitocôndria do organismo, e aí a gente avalia a mitocôndria isolada. Então você exclui o fator quantidade de mitocôndria, né? Mas acho que ele tem um efeito duplo, porque cronicamente, como ele aumenta o número de mitocôndrias, ele vai aumentar a quantidade dessa proteína, então vai ter um efeito aditivo, né? Então, provavelmente ele age dessas duas formas. E só o último slide que eu quero mostrar para vocês. Esse aqui é legal. A gente chega ao ponto de conseguir pegar aquele coração que não funciona bem. Ele é tão legal que não está funcionando. A gente consegue isolar aquele coração, isolar a célula contrátil daquele coração, que chama cardiomiócito, pegar esse cardiomiócito, colocar num microscópio, estimular eletricamente esse cardiomiócito e ver o quanto de força ele desenvolve. Olha lá, uma única célula daquele coração que se exercitou no microscópio, e aí cada vez que a gente tem aquele vale, né, que é o pico invertido, a gente tem aqui o comprimento da célula. E aí, avaliando o comprimento da célula, o comprimento do sarcômero, quanto maior é esse vale, maior força foi a contração. A gente consegue avaliar, né, se o exercício chega a esse ponto de melhorar. Bom, que ele melhora o coração, ele melhora dentro do organismo, fora do organismo. Mas se a melhora do coração é porque ele melhora a célula que contrai, e a gente mostra que sim, que ele age, além de outros locais, ele age na célula que contrai, que é o miócito cardíaco. E por último, eu trouxe palestra por umas 4 horas. Esse aqui, ó. O que a gente tenta fazer no laboratório hoje, mais fácil disso, é tentar usar a biologia para entender a fisiologia do exercício. Vocês sabem o que é isso aqui? É uma minhoca, né? Para muitos. Esse aqui é um verme. Chama-se C. elegans. É um verme que vive na terra e a gente consegue crescer no laboratório. Vocês podem perguntar, cara, na hora do almoço, tô morrendo de fome, o cara vem mostrar um verme. Tá falando de exercício. O que a gente pensou tem vários trabalhos tentando de fato entender o benefício do exercício, mas a gente queria desenvolver um trabalho um pouco mais controlado, que a gente conseguisse... Lembra aquela sopa de letrinhas que formam as diferentes palavras dentro da célula? A gente queria uma intervenção em que a gente quer tentar desenvolver, a gente consegue tirar letra por letra. Então eu tiro, por exemplo, o A e vejo o que acontece com o exercício. Tiro o B, vejo o que acontece. Tiro o C em tempo real. Né? E aí, para isso, a gente está usando esse modelinho, que chama o modelo do C. elegans, que é um verme. Ele é muito menos evoluído e complexo que o ser humano, mas ele apresenta grande homologia com o ser humano. Então, ele apresenta sistemas como, por exemplo, o intestino, apresenta gônadas, apresenta neurônio, apresenta músculo. Então, ele tem um sistema organizado e ele é muito utilizado na biologia celular. Por quê? Já todos os genes estão mapeados e a gente consegue desligar gene por gene desse verme. Então você consegue, esse verme, só por curiosidade isso, ele come bactéria. Então você consegue cultivar um verme desse no laboratório, dar a bactéria para ele comer, e para desligar um gene específico dele, você coloca uma molécula de RNA na bactéria. Quando ele come, ele incorpora essa molécula e ela desliga o gene X, o gene Y, o gene Z. E agora a gente consegue desligar gene por gene em tecido específico. Então eu quero desligar o gene X no cérebro, o gene X no coração, o gene X no esôfago, o gene X no músculo. Por que tudo isso?
Porque se a gente conseguir criar um protocolo de exercício para vermes, porque nossa palestra é assim mesmo, a gente consegue, se isso for possível, a gente consegue desligar todos os genes do verme pontualmente, tecido por tecido, e a gente consegue entender qual gene de fato é importante para que o verme adapte ao exercício. Qual gene é importante e qual tecido é importante. Hoje tem um grande dilema, o que é importante. O músculo funciona, mas quem manda o sinal para o músculo é central, via motoneurônio. Agora, o músculo, de fato, ele tem uma ação passiva, depende da atividade do motoneurônio, ou ele tem uma ação ativa, e ele conversa com o motoneurônio. Então, será que, de fato, a adaptação ao exercício físico, tudo que a gente está avaliando aqui no músculo, é uma consequência, não é algo essencial? E, na verdade, o sinal que se adapta inicialmente é a ativação nervosa, do motoneurônio. Então, se aumenta a frequência de disparo, intensidade, e o músculo só se adapta. Então, o que a gente está tentando fazer agora, primeiro ponto, padronizar um protocolo de exercício para esses vermes. E, se isso for possível, aí, de fato, fazer esse ensaio, que a gente desligue gene por gene, coloque os vermes para treinar e ver qual gene é importante para adaptar. Como é o protocolo de exercício? Olha só, quando eles vivem na Terra, ou no laboratório, a gente cresce eles em agar. Agar é uma gelatina. Quando eles estão no agar, eles vivem andando uma velocidade muito baixa atrás de bactéria, que é o alimento deles. Aí o que acontece quando você pega esses vermes que estão no agar e joga um meio líquido em cima, joga água? Eles começam a nadar. Automaticamente eles saem do agar e começam esse movimento ondulatório. Olha só, jogou o meio líquido, parte deles vai embora, né? Olha só, se você olhar de fato, quando eles se desprendem do agar, eles começam esse movimento ondulatório. Quem disse que você não ia trabalhar com natação, Gil? Pois é. Técnico de natação, o pior é. Só não posso dizer que é de verme, mas senão minha mãe vai. Legal, você fez efeito saúde. Técnico de verme. Muitos são técnicos de vermes aqui, né? Mas esse tipo de verme. E aí, o que nós estamos fazendo no laboratório hoje é isso. Será que esse simples movimento ondulatório, ele tem um gasto energético para isso, certo? Muito maior do que quando ele está na plaquinha. Se ele tem um gasto energético, a mitocôndria dele tem que trabalhar mais. Você pode deixar ele por 3 horas nadando, ele continua nadando. O que acontece é, ao longo do tempo, ele vai entrando em movimento, em etapas de quiescência. O que é quiescência? Ele para, aí ele volta, aí ele para. Ou seja, ele está cansando. Que a gente não pode dizer ainda que é cansaço. Então a gente está fazendo uma série de análises bioquímicas e comportamentais para saber de fato se isso é exercício. Então a gente está avaliando o funcionamento da mitocôndria desses vermes, a gente está colocando eles para se exercitar diariamente. Se é um exercício bem feito, ao longo do tempo ele tem que nadar mais. Ou ele vai ter que nadar a mesma coisa com um menor número de ondulações, que aumenta a eficiência de movimento. Então, hoje eu utilizo tudo que eu aprendi em teoria do treinamento para padronizar um treinamento para verme. E se der certo lá na frente, tentar usar isso para entender de fato a biologia do exercício, utilizando um outro approach, um outro aspecto. E eu tenho só uma imagem aqui, é a última imagem que eu tenho para vocês. Esse é o verme nadador, olha só. Quando a gente tira ele do meio sólido e coloca ele no meio líquido, ele nada. Ele fica lá. Agora, a primeira pergunta que vocês podem fazer é, ele está se mexendo. Quem disse que isso é natação? Ele pode estar estressado, ele não gosta do meio líquido. Você acha que ele está treinando, mas ele está super estressado. Né? Então a gente está tentando entender. Quando a gente desliga a mitocôndria dele, ele para de nadar automaticamente. O que é esperado, né? Então esse é o processo. E olha que interessante, quando ele treina, a gente consegue treinar esses vermes, a gente desenvolveu um sisteminha que ele nada aqui dentro. Você tem 96 buraquinhos dentro dessa placa. Cada buraquinho tem um verme. A gente consegue avaliar em tempo real 96 vermes ao mesmo tempo. A gente passa isso para o computador e consegue rastrear a distância que ele nada, o número de ondulações que ele fez, a velocidade que ele nada. E olha que legal, a última imagem. Quando você pega esse verme e coloca ele para se exercitar, olha só, tempo 0 e o tempo 4. Esse verde aqui é uma marcação da mitocôndria. Então a gente pega o verme e ele é transparente, isso é legal.
Então você consegue enxergar os órgãos dele. E a gente tem no laboratório algumas proteínas fluorescentes que marcam tecido específico. Então tem uma proteína fluorescente que ela está dentro da mitocôndria. Quando você pega o verme transparente e olha no microscópio fluorescente, você consegue ver esses pontos verdes. Tudo que é verde aqui é mitocôndria. E ela esse verde está na mitocôndria do músculo do verme. Então olha só, é um pouco viagem isso, mas a gente precisa para entender. Percebe que a organização desse verde aqui, desse músculo do verme, ela é bem conectada e bem linear, não é? Olha quando ele treina por 4 horas. Você percebe que ele perde completamente essa conexão? Você encontra umas bolinhas maiores que não estão mais conectadas. Isso a gente acha que é uma fragmentação mitocondrial. Lembra aquela maquinaria que eu falei no início, quando a mitocôndria está estressada, ela acaba se dividindo, separa a boa da ruim, e a mitocôndria ruim é direcionada para o incinerador? A gente acha que com 4 horas, e esse processo é gradativo, tá? Ela vai se fragmentando. Ela vai se fragmentando por algum motivo, a gente não sabe por que ainda. Aí você fala, ótimo, então essa fragmentação ela é fisiológica, ela é patológica, ela é reversível. E esse é um indício do exercício. O exercício você dá um estímulo, intervalo. Por que você dá intervalo? Para você se adaptar perante o estímulo que você deu. No dia seguinte você vai dar estímulo com intensidade maior no intervalo. E assim que você se adapta. Se você não, depois que deu estímulo, se você não voltar para o estado basal, significa que esse estresse foi elevado. Olha só, 24 horas depois, a gente pega esse verme, treina por 4 horas, 24 horas depois a gente olha a mesma mitocôndria. Olha a rede da mitocôndria dele agora. Voltou ao normal, certo? Então, essa divisão mitocondrial parece que ela é induzida pelo exercício. Agora, a parte mais legal, quando a gente desliga essa divisão mitocondrial, ele não nada mais como ele nadava. Então, ele deixa de nadar. Então, parece... Só mostrar. Quando a gente desliga esse processo, olha só, não vou passar slide por slide, mas olha só, aqui são os vermes que nadam bem. Quando a gente desliga, ele para de nadar. Olha só, quando ele nada bem aqui, desligou, para de nadar. E quando a gente desliga, na verdade, olha só, em vermelho aqui é a mitocôndria fragmentada. Quando você desliga, ele deixa de reconectar. Então parece que essa divisão e... esqueci de falar, mas a mitocôndria também se une. Tá? Então essa divisão e união, chamamos de dinâmica, é extremamente importante para induzir a adaptação do exercício. E ela também acontece na doença. Como eu disse, o sinal é o mesmo, depende do estímulo. Então, hoje o que a gente tenta é entender minuciosamente cada processo envolvido nessa adaptação do exercício, para lá na frente tentar ajustar possíveis terapias para tratar doenças musculares, ou músculo esquelético, músculo cardíaco, ou musculatura lisa. Então, assim, essa foi uma ideia geral do que a gente faz. Se vocês tiverem alguma pergunta, acho que falei bastante. Muito obrigado, pessoal. Pessoal, vocês têm alguma pergunta para o Júlio? Vocês podem levantar a mão, se apresentar. Pode ser pergunta referente ao trabalho, referente à formação. Ele não é egresso do programa, né? Vocês têm alguma curiosidade, alguma coisa que vocês queiram perguntar? Não? Ninguém? O auditório cheio assim? Obrigada. Eu sou o Ed, eu sou aluno de mestrado aqui no FEM. Cara, a minha pergunta é o seguinte, quando você olha para tudo isso da produção de energia pela mitocôndria, os resultados, vocês olham para a produção de radicais livres? A gente olha, no laboratório a gente consegue medir ao mesmo tempo o quanto a célula, a mitocôndria produz de energia e produz de radicais livres. A gente tenta fazer sempre esse equilíbrio, né? Porque de nada adianta produzir mais energia, mas produzir muito radical livre, né? E o ponto importante é que você tocou num ponto importante. Tudo que o nosso corpo produz, né, pode ser bom ou ruim, a mesma molécula. Então esse é o radical livre, o estresse oxidativo. Se for uma quantidade pequena, isso é bom.
Então você vê, depois do exercício, você aumenta um pouquinho essa produção. Mas se for uma produção muito exacerbada, isso destrói o organismo. Então a gente sempre mede produção de energia e produção de radicais livres ou estresse oxidativo ao mesmo tempo. Oi, Júlio, eu sou o Rodrigo, sou pós-doc da professora Patrícia. Minha pergunta é mais relacionada à formação, né? Não vou fazer perguntas técnicas. O fato de você ter passado num concurso no Instituto de Ciências Biomédicas, se você sentiu preconceito ou algo relacionado por outros docentes de lá, por você ter vindo do esporte, de uma área que não era lá deles. Nenhum, Rodrigo, nenhum. Assim, eu fui super bem acolhido e no instituto, principalmente, assim, o interesse deles é produzir ciência, de fato, com qualidade. E como é um instituto bem misto, lá tem profissionais de todas as áreas. Então tem outros profissionais de educação física e esporte, tem médicos, tem fisioterapeutas, tem biólogos, biomédicos. Então como é uma área, um instituto extremamente heterogêneo, acho que esse não tem problema. E o que eu vejo, isso é legal, durante essa minha carreira curta ainda, é que o profissional da área de educação física e esporte, principalmente na academia, está ganhando um espaço que eu nunca tinha visto até então, nessa minha curta jornada, né? Então, eles estão sendo reconhecidos independente da área de pesquisa, independente do instituto, independente da universidade. O que mostra que o que sai daqui, da nossa área, é extremamente relevante, né? E a gente tem que usar isso em prol da área, né? Porque ainda existe essa história que o exercício, diferente do remédio, que você precisa de um médico para prescrever, porque ele pode ter um efeito colateral extremamente grave, o exercício, as pessoas acham que eles podem se autoprescrever. Eles treinam por 6 meses na academia e se sentem entendidos. E não é. E acho que com esse conhecimento que a gente está gerando hoje, científico, isso tem que ser base para os profissionais se diferenciarem em relação ao senso comum e mostrar que, de fato, a nossa área não é subestimada, não é uma área inferior a qualquer uma. Aliás, ele é muito mais valorizado do que a gente imagina, ou teria que ser, né? Porque profissionais de outras áreas adoram agir como profissionais de educação física. Então, quantos médicos prescrevem exercício? Quantos fisioterapeutas prescrevem exercício? Ou seja, a gente tem um valor, a gente só precisa achar o nosso espaço. Então, eu acho que isso é super importante, essa discussão. O senhor tinha falado... boa tarde, obrigado pelo conhecimento. Se apresenta para a gente. Eu sou aluno de graduação da Unip e curso pós-graduação em treinamento físico personalizado no Senac. O senhor tinha comentado a respeito da mutação do acetaldeído, que ele é cancerígeno. Através do exercício, ele minimiza ou ele consegue minimizar essa produção dessa mutação? Então a sua pergunta é se o exercício consegue minimizar a produção da mutação ou os efeitos colaterais da mutação. O exercício não tem essa capacidade de agir de fato na organização do genoma. Então, mesmo que você se exercite, você ainda continua produzindo aquela proteína mutada. Certo? Então isso não afeta. Aquilo é uma marcação como se fosse impressão digital, que passa de pai para filho, certo? De acordo com a distribuição de Mendel, mas o exercício não muda isso. O que o exercício muda? Quando você tem o DNA, você gera uma proteína do gene. Essa proteína, para ela funcionar, ela depende de uma organização funcional e estrutural. E para que isso aconteça, ela depende de uma interação com outros componentes da célula. O que o exercício faz ele não mexe na quantidade de proteínas mutadas, mas ele mexe em todo o ambiente. E isso faz com que essa enzima trabalhe melhor.
Então, independente da mutação no genoma, o exercício aumenta a atividade dessa enzima. Isso a gente faz. A gente tem no laboratório, a gente chama de camundongo asiático. É um camundongo transgênico que tem a mesma mutação no ALDH2 que o oriental tem. Quando você exercita esse animal, quando você exercita esse animal e depois dá uma quantidade de etanol para ele, que normalmente ele ficaria baqueado, ele não fica. Ele não fica, porque a enzima, a gente usa o etanol como uma referência, a gente sabe que o etanol é metabolizado por essa enzima. Né? E a gente pode ir além. Pensa em fígado, metabolismo de álcool, é extremamente essencial. Mas a maior massa que a gente tem no corpo é músculo. O músculo é cheio de mitocôndria, o músculo é cheio de aldeído desidrogenase 2. Será que quando você se exercita, você aumenta a atividade dessa enzima, você não otimiza o metabolismo de álcool ou mesmo de drogas e você diminui a sobrecarga hepática? Então, será que o exercício não pode trabalhar via músculo para tratar, por exemplo, cirrose? Então, essa conexão que a gente precisa estabelecer agora, que é o valor do exercício. Então, ele tem esse poder, sim. Mais alguma curiosidade? Ah, ele desligou. Estava dando microfonia. Aí, tá vendo? Mais alguma pergunta, pessoal? Se vocês não têm pergunta, então eu vou passar agora as mãos do Júlio o certificado aqui, pela palestra dele, e agradecer, vamos agradecer uma salva de palmas para ele. Foi um prazer, pessoal. Obrigado. Muito legal trazer o pessoal egresso, né? Do nosso programa que eles estão fazendo, né? Amanhã só vocês terão feriado, né? Obrigada, viu, gente? Se tiver alguém aqui da disciplina que queira conversar comigo, tem alguma dúvida, pode vir aqui na frente conversar. Fala, Ju. Ah, eu preciso da lista de presença, gente. Deve estar com alguém por aí. Traz aqui pra frente, por favor.